Fala, fã de carteirinha, hoje nós vamos falar sobre Star Wars 8, Os Últimos Jedi. O filme começa mostrando a Primeira Ordem, ela consegue achar o planeta onde está a Resistência, eles fogem de lá, e daí eles vão dar um salto na velocidade da luz, só que o Hux, né, que é um general lá da Primeira Ordem, tem um sistema de rastreamento que está na nave principal deles, que consegue rastrear as naves da Resistência e consegue segui-los na velocidade da luz. O Poe Dameron, né, que é o piloto lá, ele tenta bolar um plano meio maluco com o Finn e com a... Qual é o nome da japa? Cara, é a japa. Rose. Japa Rose. E, cara, eles ficam muito tempo fazendo uma coisa que não dá em nada. Nada. É exatamente o fim do fim, né? Nossa. Como é que é a risada, cara? Na verdade, o começo é eles atacando a Primeira Ordem, né? Por causa do Poe Dameron, ele reúne a galera pra atacar. E ela não queria, a Leia não queria que fizesse isso pra não perder gente, pra não morrer. Não, eles não estavam atacando. Houve um ataque. Eles tentam destruir um destroyer. Na real, nessa hora, ele estava sendo uma distração. Sim, pra fuga concluir a fuga da... O Dameron, ele era uma distração que a Leia pediu para ele ser uma distração para eles conseguirem fazer a fuga. Sim. Certo? Só que ele viu uma oportunidade única de acabar com o destroyer. Sim. E ele ignorou as ordens da Leia e vão atacar. Tiveram muitas baixas, mas eles conseguiram destruir o bendito do Destroyer. E a Leia falou, pô, não quero mais isso. Não, é engraçado porque assim, ela fala assim, porque, poxa, a que custo você fez isso? Ele, não, mas no final a gente conseguiu fugir. E aí, quando eles descobrem que não conseguiu, né, porque eles acham... eles começam a ser rastreados, aí ela fala, pô, tá vendo? Se a gente tivesse ainda a nossa frota, a gente ainda conseguia se defender de alguma coisa. Bom, e daí vem a questão do ataque, né, da Primeira Ordem nessa frota da Resistência. Daí eles conseguem chegar e atirar na nave deles lá. E tem aquela cena do Kylo Ren hesitando em atirar na mãe dele. Por fim, acabam que outras naves atiram lá, né, e fazem o serviço que ele não quis fazer. Nessa hora, no cinema, assim, eu fiquei, putz, será que existe um lado bom, assim, né? Existe a chance dele se redimir, né? Então, mas isso é até uma coisa que a gente chegou a conversar logo depois do filme, porque a impressão que eu fiquei um pouco em conflito com a cena, porque eu falei, cara, o cara matou sem hesitar o pai dele, por que ele hesitou com a tia? Entendeu? Com a mãe. Com a mãe. Por que ele gosta mais da mãe que o pai? Pelo amor de Deus. Não. Agora eu acho que... É mais o afeto à mãe. Entendo, mas eu acho que o fato dele ter matado o pai... Então, foi até o que o Eric falou lá. Assim, já deu aquele... Gerou um conflito interior. Antes ele não tinha conflito, aí passou a ter por causa que ele matou o pai dele. Porque o treinamento Sith, o treinamento do Snoke, que era... Tá completo. É tirar, na verdade, de todo o sentimento que ele tem... O lado sentimental dele. Tanto é que ele fala depois, mais pra frente a gente vai estar comentando, mas o treinamento do Sith e do... Tanto é que o Darth Vader não tinha nenhum sentimento, ele teve depois que... lá no final, né? No final do filme, mas ele não era... Só uma observação, na verdade, assim, a força do Sith se baseia, na verdade, no sentimento. Tanto é que os Jedi, eles oprimem isso no cara. Não ter sentimento, é razão. O sentimento é a maior força do Sith, né? Sim, tanto que o Darth Sidious, ele sempre mandava pro... Não, mas pois esse conflito, essa dúvida, né? O Darth Sidious, ele falava pro Anakin, antes dele se revelar Darth Sidious, como o Palpatine ainda, ele falava, você tem que seguir seus instintos, você tem que acreditar nos seus sentimentos, você tem que escutar você mesmo. Exatamente. Que era uma coisa que os Jedi, eles eram muito racionais. Controla esse sentimento. Sim, é o controle, o controle. Tem essa cena, né, do Kylo Ren, e aí explodem lá a ponte, né, e aí acontece uma das cenas mais inesperadas de todos os Star Wars, que é a Leia Organa finalmente utilizando a força, sem ser sensitiva, a força de fato. Cara, olha só, vamos lá. A Leia
ter a força, isso é totalmente... faz todo sentido, né, no contexto Star Wars, assim. Poxa, ela, como o Luke, ela é filha do Anakin, então, poxa, ela é herdeira aí do cara que veio, que é a promessa, né, da força. Então, ela ter essa força lá, ela ser uma usuária, pô, faz todo sentido. Assim, pra uma pessoa sem treinamento, o que ela fez eu achei já de uma força sobrenatural. Sim, mas é uma pessoa que não tem treinamento, mas que já tá com seus quase 70 anos de idade, né? Então, em uma situação de vida ou morte, que é o caso extremo, assim, ela foi lá e conseguiu usar. Acho aceitável, entendeu? Ela entrou em coma depois. É aceitável. Sim, é aceitável. Só Aceitável. foi overpower demais. Ah, mas é fanservice. Fanservice pode. É pra nego pular da cadeira e... Cara, foi... parecia que tinha formiga na cadeira do Ed no cinema, cara. Ficava pulando toda hora. Ele se empolgou mesmo. Pô, cara. Pô, ninguém atrás Star de mim, Wars, cara. E agora vamos falar da Rey chegando lá, né, no planeta, né, na ilha onde tá o Luke, que foi uma cena que a gente ficou vendo lá no Star Wars 7. Nossa, a continuação disso vai ser espetacular, porque ela entrega o sabre pro Luke, e aí vai acontecer... o Luke com o sabre... Pirueta. Cara, ele jogou fora. Foi decepcionante você ver ele fazendo isso. Eu achei engraçado. Foi galhofa. Pra mim não foi bom, nem... Pô, achei muito engraçado. Sim, foi engraçado. Agora, eu esperava que todo mundo ficou na expectativa dele pegar aquilo dali e ser uma baita de uma cena nostálgica. Ela vai entregar o sabre de luz pro cara? Não satisfeito em ficar isolado numa ilha e deixar todo mundo se ferrar, ele joga o sabre de luz fora. Isso não é meu. Então assim, não tem nenhuma importância. Eu ri, mas no fundo eu tava chorando. Não, mas o legal foi assim, foi praticamente o primeiro plot twist aí do filme, que teve vários, assim. E eu acho que foi bacana porque foi... evitou o óbvio, assim, entendeu? Tipo, o filme toda hora ele... então, você tá achando que é isso? Estão pensando que já viram este comercial. Se for... Então, não é isso. Não, sim, mas assim... Foi legal, assim. Embora eu tenha rido, uma parte que eu não gostei, porque assim, se fosse pra quebrar a expectativa, que ele devolvesse pra ela. Entendeu? Ter mais respeito pelo... É o sabre, né? Então nessa cena eu falei, eu ri, foi engraçado, ele jogou, mas eu parei pra pensar, falei, porra, cara, não precisava disso, eu acho que não precisava, mas tá lá, ele não quer treinar porque ele acha que os Jedi tem que acabar. Daí ela fala pra ele que o Han Solo morreu. E cara, ele caga. Ah, morreu? Porra, que pena. Tá bom. Pessoas morrem todos os dias. Terça-feira, normal. Assim, não vou dizer que foi um furo, mas realmente acho que deixou a desejar. Assim, podia ter mostrado que existe uma cumplicidade, uma parceria, uma amizade entre aquele trio, né, que a gente gosta tanto de ver na série original. Então, assim, pô, ele tinha que ter sentido, assim, né? No mínimo, assim, olha, não tem mais nada a fazer, mas, sei lá, pelo menos em algum momento ali, ele depois, né, sozinho, mostrar ele chateado, sei lá, porra, só morreu, sacanagem. Então, assim, ele poderia até pra ela, assim, já que ele tava cagando totalmente na cabeça dela, queria que ela fosse embora, ele, dane-se, não ligo. Mas aí, em algum momento, talvez, mostrar ele sentindo, assim, né, tipo, pô, meu amigo, sacanagem. Uma coisa de um frame, entendeu? Alguma coisa muito rara, só pra... Não, ele sentiu mesmo, ele só tá fazendo... Ele só não quer, sabe, mostrar o sentimento, pra mulher, entendeu? Ele não conhece ela. Conhece ela, vai embora logo, velho. Coloca a cena aí. Não. O que me surpreende, na real, é que nessa hora ele não quis ainda, ele manteve a ideia de não querer ajudar a Leia, não querer ajudar a Rey com o treinamento dela, porque o Jedi tem que acabar, que o Jedi é muito perigoso e tal. Só que aí quando o R2-D2 aparece, né, trazendo aquela mensagem que a Leia tinha gravado pro Obi-Wan lá no Star Wars 4, primeiro feito, né, em 77, ele olha pro R2 e fala, pô, isso é jogo sujo. Então, assim, meio que pegou ali o sentimento, porque ele se viu, né, na mesma situação em que o Obi-Wan, que era o mestre dele, ficou lá atrás, né, de ter que sair do exílio para salvar, né, ter que ser o Jedi que resolve o
um Jedi que faz e acontece e que tenta resolver as coisas. Então aí pegou e ele decidiu não treinar ela. Ele decidiu mostrar pra ela o porquê que ele não podia treinar ela. Quase uma lista do YouTube, né? 5 coisas pra você fazer não te treinar. Ele chegou Não lá. merece. Não, esse... Luke Skywalker, 3 coisas que dizem por que o Jedi tem que acabar. Exatamente, tipo lista do YouTube. Engraçado que você falando agora, levou... Talvez agora eu até enxergue com mais sentido ele não sentir a morte do Han Solo, porque teoricamente os Jedi eles são orientados a ser pessoas equilibradas com relação aos seus sentimentos, né? Embora nos filmes antigos ele não é. Isso é perfeito para atores ruins. Aí olha só, o ponto é o seguinte. Então, se ele, né, apesar de durante a saga original ele expressar sentimentos demais, mas às vezes quando ele ao longo da experiência que ele teve, né, após episódio 6, enfim, que ele amadureceu, virou um mestre Jedi, talvez ele tenha aprendido a controlar, e não é a morte de alguém que vai destabilizar algo que está muito certo na mente dele. Está muito certo na mente dele que os Jedi têm que morrer, ele está exilado e pronto. Só que mostrando o vídeo original lá do R2, remete a ele acho que uma questão mais de obrigação mesmo, entendeu? Não de sentimento, assim, mais de obrigação de, cara, pô, foi aí que tudo começou e, poxa, se o Ben Kenobi não tivesse ido, pô, talvez hoje a gente não tava aqui. Tipo, o que tá acontecendo agora também maior do que culpa isso. Sua, então você é responsável. Talvez aí, agora você falando isso que eu comecei a enxergar dessa forma, e talvez tenha sentido ele não expressar tanto a dor da morte de um amigo, mas mexer com ele a questão do vídeo, não por sentimento em si, sim por questão de sentimento de obrigação mesmo, e até de culpa, responsabilidade, né? Responsabilidade. Ele mostrou pra Rey como funcionava a força, e foi um negócio assim que eu fiquei meio intrigado nessa cena, que eu não entendi muito a questão do equilíbrio na ilha, né? Tem aquele lado sombrio ali lado sombrio, e ela obviamente foi atraída, fácil até demais. Parece um fanservice com o episódio 6 lá, né? O episódio 5, que o Luke entra na caverna, é o 5, né? Sim, Parece não. um fanservice. Foi uma referência ali. Mas aí mostra, né? Ela tava procurando quem eram os pais dela. Ela queria saber, embora no fundo ela já soubesse. Sim. Ela sempre soube, ela só não queria acreditar que fosse uma coisa dela. E aí ela, quando ela acha que vai ver os pais, é ela própria, né? E fica naquela uma filosofia ali, né? Dizendo que ela cuidou de si mesma. Que a responsável, porque ela fala muito assim, eu quero saber o meu lugar nisso tudo, no sentido assim, quero entender melhor a minha origem, pra saber onde que eu me encaixo, meio que ela tá esperando alguém dizer ela o que ela tem que fazer, e aí o resultado daquela reflexão cara, você que tem que decidir o que você quer fazer. Só depende dela mesmo. Só depende dela mesmo, exatamente. Ela não tem um sobrenome por trás dela, ela não tem exatamente uma obrigação com nada, nem com ninguém de fazer. Ela vai fazer o que ela acha que ela tem que fazer. Agora vamos falar da comunicação bizarra entre a Rey e o Kylo Ren. É uma telepatia jamais vista antes em Star Wars. Não foi ele, não partiu deles. Partiu do Snoke. Snoke criou esse elo lá. Ele não é um Sith. Ninguém sabe o que Aliás, aproveitando o ensejo, o que era o Snoke? Ninguém sabe. Ninguém sabe, só vai saber lendo as obras paralelas aí de Star Wars. Bora fora da Lucasfilm. Bola fora. Continua, Hélio. Pô, força. Bola fora. Bola fora da Lucasfilm, na minha opinião, não ter colocado, né, um contexto, depois a gente entender um pouco melhor a história do Snoke, que a gente termina o Star Wars 7 falando, caraca, quem é esse Snoke? Ele tá naquele holograma gigantesco lá, né? Cara, e aí chega lá no Star Wars 8, aí você acha que vai descobrir que é o Snoke, e daí, cara,
E daí é plot twist de novo, pum, explode a mente. Porque ele consegue ser tapeado pelo Kylo Ren. Que é o mais tapado de todos. Hello, darkness, my old friend. É o vilão mais fudido, mais fraco que tem. É o vilão mais bosta. Depois de Boba Fett. Minha teoria sobre o Kylo Ren, cara, até já conversando contigo, já falei, que é o seguinte, cara, ele não tem presença, cara, ele não é aquele vilão que você chega, as pessoas têm medo ou têm receio, entendeu? Ele chega, ele é um bosta, entendeu? Que ele não consegue... Ele não é é líder. muito... Cara, o primeiro filme que ele aparece, que ele chega, sou fodão, ele já perde pra Rey, que, pô, nunca usou espada na vida. Cara, mas ali tinha uma explicação, a gente tinha tomado um tiro de um... Já viu a pistola do... Calma. Fugiu o nome do cara do... Porra, é essa? O que foi isso daí agora que eu não entendi? Esse o Chewbacca tava... O Chewbacca, pô. Então, ele tomou o tiro do Chewbacca. Você acha que isso justificou, então, ele perder Pô, pra Rey? a arma do Chewbacca mataria qualquer um. Ele segurou, porque ele tem a força. Pelos poderes de Grayskull. Enfim, como a gente tava falando, o Snoke morre pro Kylo Ren. De uma morte muito maneira, foi legal de ver. Foi boa. Explodiu a mente, pá, porque naquele momento você tá naquele impasse se a Rey vai se ferrar, porque o teste lá pro Kylo Ren completar o treinamento que ele tava tendo era matar a Rey. E aí ele fica naquele negócio, porra... Ele vê a oportunidade dele ser o líder hoje. Essa parte seria um bom divisor de águas pra ele se tornar um belo vilão. Mas não foi o que aconteceu depois, ele continuou o mesmo tapado de sempre. Mas assim, nessa parte mostra a real intenção do Kylo Ren, que ele quer acabar com tudo que veio antes. Ele não quer mais Jedi, ele não quer mais Sith, ele não quer mais Primeira Ordem, ele não quer mais... Ele quer acabar com tudo. Ele quer acabar com tudo. Então ele queria que a Rey fosse junto com ele, sei lá, tipo Adão e Eva, por voar toda a galáxia. Vamos dominar o mundo. E eu achei meio fraco. A intenção dele, eu concordo que é fraca mesmo, assim. É legal ele... Não, a motivação dele eu acho válida. Assim, ele querer acabar válido, com mas tudo... você acha ele legal assim? Não, é só, mas ele querer acabar com tudo, ele é a Disney, né? Ele quer acabar com tudo que é velho e começar com tudo novo. Mas assim... Eu comprei essa bagaça e ele não tem dinheiro, então ele mata, né? Se ele tivesse dinheiro, ele comprava. Ele exatamente. Só que essa questão, assim, dele ainda... querer alguma coisa com a Rey e tal, isso na minha opinião mostrou até uma fraqueza dele. Ele tinha que, beleza, vou matar o Snoke e vou matar a Rey também. Aí ele talvez virasse um vilão forte, entendeu? Da Rey, sei lá, ter que fugir quase morta na merda, assim, cara. Eu acho que ali ele teria ganho muito mais moral. Caraca, o bicho é sinistro. Ele matou o mestre dele, matou o Rey, matou todo mundo. Ele é sinistro. Ele chegava, ele mostraria o que veio, entendeu? Eu sou o Deus agora. E ali mostrou, na minha opinião, mostrou que ele ia ser pior do que eu já imaginava que ele fosse. Pior no sentido de ser merda mesmo. Porque ele, na real, tá chamando a Rey só porque ele reconhece que ela é muito forte para estar do lado oposto. Ele vê a oportunidade de conseguir ganhar a guerra. Ele quer treinar ela, né? Mas ele se vê na oportunidade de conseguir ganhar a guerra contra a Rey sem precisar lutar. É só chamando ela pro lado dele. Sim. Que seria o método mais fácil. E o fato dela não estar ligada a ninguém, tipo Skywalker, ela não tá ligada a ninguém. Ela é ela. Facilita, né? Ele queria que ela... realmente é um caminho fácil, igual você falou mesmo. Acho que a morte do Snow foi surpreendente, mas ela, assim, nem foi tão épica, assim, a morte em si, né? Que ele pegou e enfiou lá na espada dele. Foi legal, foi um plot twist de dar pulo da cadeira, né? Pulei. Eu sei. Não, foi maneiro. Aí o pessoal de trás lembra. Aí, olha só. Eu estava atrás. A cena seguinte da morte para algumas pessoas não foi possível assim. Mas, vou te falar, o que mais foi bacana nessa parte foi após o Snoke morrer, que foi os dois lutando juntos. Isso realmente... Essa foi uma cena muito legal. Muito maneiro, assim. Foi uma parada que eu... Cara, eu senti novamente a nostalgia de Star Wars nesse momento. Uma luta de sabre de luz, né, cara? Cara, que maneiro. Não foi as melhores lutas
de sabre, mas foi uma luta E vou te maneira. falar, aqueles Melhor guarda-costas de que a luta do vermelho, primeiro. eles são muito mal aproveitados na franquia. Eu acho eles muito maneiros. Eles têm um potencial absurdo de Visualmente, vilão. eles são Cara, maneiros, são muito cara. maneiros. E eles são muito mal aproveitados na franquia. E eles não são como os Stormtroopers, eles são muito habilidosos. Sim, eles devem acertar o alvo. E, porra, os caras sabem. Aproveitando que a gente tá falando de personagens com visual maneiro e mal aproveitados, Capitã Phasma. Fiasco. O que falar de A Capitã nova Phasma? Boba Fett. Ela é a nova Boba Fett. Ou seja, A Disney ela- tá vendendo bonequinho. Exatamente, ela é um visual muito bom. Os fãs adoraram. Mas assim, E- tem explicação. Ela é atriz do Game of Thrones Mas, e ué, isso não impede ela de Mas só aparecer. aparece não. o olho dela, cara. ninguém sabia. Ninguém sabe quem é a mulher. Eu fui saber depois que era ela. No primeiro filme, a gente achava que esse personagem do fim seria um baita de um personagem. Foi e legal. O cara tá totalmente esquecido. Então, já falando Tá da falando do fim, então. Capitã Phasma, assim, ó. Capitã Phasma, a Disney fez pra vender Boneco. action figure, beleza? Fechou. Acabou. Capitã Phasma é isso. Porque é maneira ela. Ela é, porra, bonito, mas tão útil quanto o Boba Fett. Ela é Boba Fett da Show. nova trilogia. Boba Fett, sem contar o universo expandido, que já não conta mais nada, já não vale Não, mais nada, esquece. beleza? Tô falando dos filmes. Sim, dos sim. filmes. O fim, que não é o fim do filme, é o personagem, não é o fim. o do John Boyega lá. No 7 você acha que ele vai fazer um par com a Rey, embora por tradição os Jedi não tenham relacionamentos, o único que teve, bem, aconteceu o que você já viu acontecer. E daí, cara, ele encontra a Japinha, a Rose lá, aí eles fazem, como a gente já disse antes, aquele plano que demora, sei lá, meia hora de filme, mas que não dá em nada. É pra rolar filme aquilo lá. Foi pra mostrar o colecionador, né? Oi? O colecionador lá. Cara, O colecionador, ele tá falando do Cara. Benício Del Toro. Tudo bem que ele é Disney, né? Tá tudo em casa. Tudo em Beleza, casa. tá tudo em casa. Ah, Tá contrato parei, vitalício pra Disney. tudo Que parece. personagem, cara. Pô, muito bom. Pô, interpretação. Assim, O Benício Del Toro Ele é incontestável, o cara Sim, é bom. ele é bom. é foda. E- Se ele for aproveitado nos próximos filmes, Ele não vai... morreu, né? Não, Não, morreu. não Não. é. Ele Não. se vendeu pra... Cara, sensacional. Antes muito daquela bom. nave atravessar ele já tinha saído, né? Sim. E legal que ele- Ele é um caçador de recompensa, não. Ele é um aproveitador. Ele aproveita a situação pra Comerciante, vender... Ele é o George Lucas. Sim. Não, e o legal, assim, que ele, primeira vez, assim, no Star Wars ali, que, assim, que exalta muito o heroísmo, né, de você, todo mundo do bem, pô, quer só o bem, não sei o que, o cara é altruísta, e ele deixa claro que uma visão um pouco mais realista até, né, que não existem lados numa guerra, né. Sim. O cara que vende arma vai vender pros dois, porque ele quer ganhar dinheiro. Sim. Então, trouxe até um pouco de Ele é um mercenário mais pé no chão. realismo. Trouxe um pouco mais de realismo pra série, entendeu? Uma coisa que Ele era parou com aquele não era explorada, negócio né? fantasioso do É, bem. do cara ser cego, assim, ele é bem por ser, ele é bom por ser ou bom. o cara é não sei do o quê. bem ou o cara é do mal. Pois é. Até os mercenários mesmo que deveriam ser indiferentes, no Star Wars separados são todos do mal, assim. os mercenários. Ele trouxe pra realidade. Hoje não importa o bem ou o mal, só importa o meu interesse. Sim. Exatamente. Que é uma coisa mais realista, assim, no dia a dia, assim, é o que a gente mais Cada um vê. por si. Exatamente. Vamos Mas lá. pô, nota Bom. 100 aí pro Benício Del Toro. Muito bom. Mas então, inclusive o Benício Del Toro que tinha recusado a participar de Star Wars antes e teve a segunda oportunidade, foi lá e aproveitou. Mas então, falando do fim, que a gente não terminou de falar do personagem do John Boyega, ele ficou naquele negócio meio Fugir de insosso novo. e tal. E na hora que você acha que vai ter ele vai se redimir, vai ter nossa, agora o fim vai ter a virada dele. Ele ia morrer, no caso. É uma virada trágica, mas é uma virada. Ele tem, né, o empecilho da Rose de novo, que já tá se tornando um personagem chato de um filme, né? Eu já tô puto da vida com a Rose, que ela impede o fim lá de destruir Caraca, isso aí foi triste. que é aquela estrela da morte em miniatura que eles levaram lá pra aquele O Ariete deserto lá. de sal. Ariete. E daí, cara, na hora que ele vai destruir a parada, porque ele ia conseguir destruir a parada, é evidente que ele ia conseguir destruir, Ele ia se sacrificar. ele ia se sacrificar, mas pô, ia ser, salvar o personagem dele, né? ia redimir ele assim, putz, sabe? Sim. Ia ser decepcionante ele morrer? Ia. Mas eu acho que vai ser mais decepcionante ele no terceiro filme. Acho.
Aí o ponto alto do filme acaba sendo ele derrotando a Capitã Phasma, que é um personagem que, não, como a gente já disse, não tem importância nenhuma. Então, A luta deles também não foi nada épico. foi legal. Foi legal, Foi legal. Mas foi assim, boa a luta, foi cena boa. Esteticamente foi bem legal. por um personagem que tinha sido utilizado como chamariz por Star Wars 7, ele ter tão pouca atenção e tão pouca importância, mas aí você acaba vendo que ele não é o Jedi e tal, ele vai ficando meio de lado. Parece que eles usaram o Finn só pra chamar a atenção. Da Rey. Chama atenção pro filme, não É, assim, filme, sim. Porque você ficava naquela dúvida, quem é o Jedi? É a mulher ou é o negro? Então tinha sempre, de qualquer forma das duas, era uma coisa surpreendente, assim, o protagonista ou vai ser uma mulher, que nunca foi, ou vai ser o negro, que também nunca foi protagonista. E acabou que ele não foi nada e foi um personagem mal aproveitado. Sumiram com ele e ainda estão os restos mortais lá. Vamos ver o que eles vão fazer no 3. Agora, tem que falar de uma das cenas que eu mais gostei de ver. Não é a melhor cena do filme pra mim, mas é a segunda melhor cena do filme pra mim, que é a cena da Holdo, que ela tava no lugar da Leia, né? Porra, essa cena foi... E aquela cena inacreditavelmente boa, que ela já tava... Ela foi desacreditada pelo Poe, e depois eles viram que ela só queria... Quando a Leia volta, eles viram que ela só queria o bem pra todo mundo, ela já tinha todo um plano na cabeça. E na hora que ela viu que a coisa tinha fugido do controle, que eles iam conseguir acabar com um pouco dos rebeldes que tinham ali, ela faz a jogada mais espetacular que ela podia. Ninguém esperava que ela... assim, depois eu acreditei que ela não vai fazer isso, ela vai jogar a nave pra... Então, aquela cena que precede, a cena dela se movimentando pra fazer alguma coisa, Sim. aquela cena tem alguns segundos, mas pra mim demorou umas 2 horas. Eu fiquei, cara, não é possível. É isso? Ela vai fazer isso? Cara, não é possível. E cara, ela dá um salto Em cima da... em cima do... Putz, cara. Não, foi sim. Putz. Até arrepiou. Porque 12 segundos de maneiro. silêncio no cinema. Não, todo mundo... A cena foi épica, foi mais um plot twist. E o legal foi que até um momento um pouco antes disso, a gente, né, espectador, tava na dúvida se ela era realmente do bem. Eu tava se ela morrendo era de do mal, ódio né? dela. Ou se ela tava por causa do... com medo, né? Sem esperança. Até depois que a gente fica sabendo de todo o plano, a gente ainda fica meio desconfiado dela. Sim, por causa da questão do Paul Dameron, né? Ela Porque você vê que mas você vê que ela só tava querendo cortar a asa dele pra ele não atrapalhar o plano. Sim. E, cara, ela faz aquilo, aqueles 12 segundos sem áudio. O cinema tava quieto. Sim. A única coisa que você escutava era não. Só assim, sabe? E, cara, surreal. Aquela cena foi maravilhosa. Muito maneiro. E vai ficar guardada as melhores cenas de Star Wars de todos os tempos. Achei legal, assim, o Kylo Ren meio que assumindo ali a liderança, né? Apesar de a gente ter reclamado bastante dele e tal. Ali ele meio que assumiu, foi legal, né? E cara, e a paisagem, cara, a fotografia, cara, que fotografia. É o melhor genial, filme. lindo, Melhor filme lindo. do Star Wars. Não, ele tava lindo em várias outras cenas até ali, onde Não, na reclusão lá do Luke, foi muito bonito também. Mas ali, cara, aquela sacada deles do sal subir e ter o vermelho por baixo, aquilo parece uma pintura, entendeu? Cara, Sim. muito maneiro. Agora falar assim, em embate. Kylo Ren versus Luke Skywalker. Não dá nem pro começo, Kylo Ren. Oi? Não dá nem pro começo, Kylo Ren. O Kylo Ren, Young boy, que foi o cara que tapeou o líder supremo Snoke. 10 anos de curso. Se mostrou uma criança, né? Cara, E foi a questão do sentimento, né? Ele queria matar o Luke Skywalker de qualquer maneira. Eu quero matar, vamos resolver isso agora na porrada. É, tipo, o cara ali, Esse cegou. o cara que me bate ali, aí ele manda os amiguinhos bater e ele fica quieto, né? e daí você vê também nessa cena que se você achava, se você ainda tinha a impressão de que depois que ele matou o Han Solo, que é o pai dele, ele tinha acabado com a estabilidade emocional dele, você vê que não acabou merda nenhuma, né? Não, Que ele tá todo descontrolado e pá, ataca e joga tudo. E ele sabia, cara, no fundo ele sabia que aquilo era impossível. Independente do Jedi que fosse. tem Entendeu? alguma coisa errada. Porra, não tem como sobreviver aquilo, cara.
eu me ferrei com o blaster do Chewbacca, mas não um blaster do... Cara, ele matou o Snoke com um sabre de luz. Ele sabe como é que o Darth Vader morreu. Sim. Sabe? Ele sabe que os Jedi não são super bem, tá ligado? Então, mas aí isso é mais uma prova de como ele é um vilão fraco. Assim, não, Fraco? Ele é um vilão que, assim, ele não para e raciocina. Assim. Tem muito vilão que é bem Ele não bacana, teve uma evolução do que primeiro o- filme pro segundo, assim, uma Não, pois é. evolução. Mas pensa de aí, poder. até em filmes, em outros filmes, até filmes de terror, tem muito vilão que é inteligente. Por exemplo, o mocinho ele tenta enganar e o vilão percebe assim, e sei lá, e dá a volta, entendeu? Sim. E escapa da armadilha, e você vê que ele não tem isso. Ele entendeu? parece uma criança mimada, No início- aquele filho não, vou te mimado falar que foi... Ele atacar com tudo, ele mandou bem. Ele não chegou, ele tá lá sozinho, vou lá enfrentar sozinho. Ele não, ataca com tudo, isso ele mandou bem. Ele lembrou muito o Indiana Jones, né? É. Pá! É. Acaba com o problema, irmão. Não, exatamente, esse cara não perdeu tempo. Ele, cara, atira com tudo essa porra aí. Esse cara aí vai me Mas dar aí trabalho. depois de todo mundo ter atirado e ver que o cara sobreviveu, alguma coisa ali tá de errado, cara. Exatamente, faltou uma, né, ele parar e, pera aí, cara, isso tá errado. Não é, pode avançar, entendeu? Pode avançar, ignora ele. Avança aí porque ele não vai fazer nada. Então, eu fui tapeado pelo Luke também. Todo mundo foi. Eu não. Mas você não é Jedi, cara. Então, Quando o Luke apareceu na frente, que eu vi aquele cabelo cortado e a barba pintada, eu falei, tem alguma coisa errada aí. tinha alguma coisa errada? Tudo bem. Mas eu ainda acreditava que aquele, de fato, era o Luke. Recuperou o vigor dele, tá Sei lá. animado, foi no Eu cabeleireiro. nem percebi que ele tava novo, cara. Então, beleza, falamos do embate lá, né? Do Kylo Ren com o Luke. Mas agora, assim, o que vocês acharam, por exemplo, no episódio 7, né, foi a morte do Han Solo. Foi bem explicado, foi bem Esperança gravado da e tal. morte da Leia. Agora, o que você achava da Sim, morte do esperança. Luke? Você acha que foi uma morte digna de um Achei que foi herói digno. aí da franquia anterior? Cara, foi bonito, foi poético. Ele não morreu, só morreu, ele se juntou à força. Ele viu os 2 sóis de Tatooine de novo, mais uma vez antes de morrer, que foram os mesmos sóis que ele viu, Sim. mesmos sóis que o tio dele viu quando recebeu ele do Obi-Wan lá em Tatooine, foi os mesmos sóis que ele viu quando ele saiu pra jornada dele lá no episódio 4, e é os dois sóis que ele vê quando ele morre agora no episódio 8. Então, assim, não tinha jeito melhor de acontecer. Foi uma homenagem tanto, não só pro personagem quanto pro ator, né? A gente sabe o quanto o ator tem um carinho, né, por esse personagem. E eu acho que eles fecharam com chave de ouro mesmo. Acho que seria até injusto com ele se tivessem matado a Leia, né, nesse episódio, porque Sim. é o momento dele, assim. Claro que eles geraram um problema pra eles mesmos. É o filme dele, né? Mas era o filme dele, exatamente. O primeiro é Han Solo, o segundo é Luke e o terceiro Leia. Era o filme dele e, pô, fechou com chave de ouro. Sim, foi muito bom. Eu acho que foi excelente. Acho que, assim, na minha opinião, pessoal, foi a melhor cena do filme. Disparado. Talvez uma das melhores que eu tenha visto em Star Wars. O filme foi a mais bonita mesmo. Foi legal também, assim, sei que já tá no final do vídeo, mas menção honrosa por Yoda de animatronic. Tem falado Yoda. Old school. Ainda bem que foi animatrônico. Sim. Yoda- Efeito prático ainda é o melhor de tudo. E acabou sendo até um fanservice, né? Do Sim, pessoal pô, das antigas. foi excelente, que por estavam isso. magoados, né? Com o Yoda saltibanco aí, né? Foi bem bacana mesmo o Yoda aparecer, a maneira como ele apareceu. Muito bom mesmo. Cara, esse... Parabéns. Então, assim, vamos lá. Rufem os tambores. Notas de 0 a 10 para Star Wars 8, The Last Jedi ou Os Últimos Jedi. Thiago. Pra mim, assim, eu gostei muito do filme. Achei o filme muito melhor do que o episódio 7. Tem muitos pontos a melhorar, mas pelo filme em si eu dou 9.6. Eu gostei do filme. Eu daria 9.7. 9.7 para Star Wars 8. Fanservice a rodo. Leia usando a força. Yoda de animatronic. A cena da nave entrando na... Puxa, meu Deus do céu.
Morte do Snoke. A morte do Snoke. É a morte do Snoke. Eu gostei. E a morte do Luke, que. Sensacional. Muito bom. Eu vou dar 9,5 também, assim. Eu acho que foi um dos melhores filmes até agora da franquia Star Wars. Foi um filme totalmente fanservice, como você falou, concordo. Fechou muito bem vários quesitos. Várias chaves, né? Embora tenha fechado outros não tão bem, como o caso do Snoke, como a questão do Finn. Teve uma série a Phasma, né, infelizmente. Então, assim, tem os seus problemas, não impactou em nada a minha diversão, sair lá, todo bobo igual criança. Mas, assim, acho que mesmo pecando isso, foi divertido, foi bom, é um dos melhores, recomendo. Eu não sou muito fã de Star Wars, nunca fui no cinema, é a primeira vez que eu fui no cinema assistir um filme do Star Wars no cinema. O filme é bom, o filme realmente o filme é bom. Como um segundo filme, como toda trilogia tem um problema no segundo filme, eu achei que foi bem acertado. A maioria, o segundo sempre tem problema porque é a que conta a história do meio. Sim, então é um filme que já começou e ele não vai acabar. Então ele tem esse tipo de problema. Mas do Star Wars, realmente foi um filme bem fechadinho. Tem tudo que a gente já falou aqui, os problemas. Mas é um filme que se encaixa bem e, como vocês falaram, tem uma homenagem boa pro personagem que todo mundo gosta, desde os primeiros filmes. Então, eu dou uma nota de 8.5. Eu não sou fã, então os fanservice não me pegam. Que é algo que toca mais quem é realmente fã. Então isso não me impacta. Sim, mas o filme como filme a nota é um 8.5. Nota boa. Beleza, galera? Valeu, até a próxima. Esse foi o vídeo. Se você gostou, não deixe de clicar no curtir. Se você não gostou, clique no não curtir, mas deixe aí nos comentários suas críticas, sugestões para os próximos vídeos. Sua opinião do filme também, deixa aí. Se você é novo por aqui, se inscreve no canal e clica no sininho para receber as notificações de novos vídeos, beleza? Abraço e até a próxima. Valeu.